Então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a segunda parte da aula 3, ok? Vamos concluir então o que a gente está falando sobre sistema de informação, a escolha do sistema para as empresas. Então cada organização possui uma característica única. As organizações são diferentes umas das outras. Então, analisando tudo que já estamos estudando nesta aula, a gente pode afirmar o seguinte: cada organização necessita ter o seu sistema específico. Em nenhum dos casos se aplica o chamado generalizar. O que é o generalizar? É o mesmo sistema que eu fiz para uma determinada empresa, eu vou usar esse mesmo sistema em todas as empresas. Tá? Pode ser que o sistema pode ser o mesmo, mas alguns detalhes eles têm que ser mudados de acordo com a característica daquela empresa. Tá? Então, aquilo que eu falei, o sistema ele pode ser utilizado em todas as empresas? Pode. Então, hoje a gente tem vários sistemas no mercado que são utilizados nas empresas, mas eles têm que ser modificado a sua estrutura, ou o seu ambiente, ou a sua maneira de acessar, de acordo com a característica da sua empresa, ok? Uma outra coisa que a gente não deve esquecer, que são as questões que a gente vai observar para a implantação. Então, devemos seguir sempre esse processo que não tem erro. Seguindo esse processo, a gente consegue identificar como escolher o sistema ideal e como implantar. Primeiro, a gente chama de iniciação, ou seja, é tudo aonde se inicia. Quando um determinado gerente, um determinado gestor ou um diretor, ele decide implantar o sistema. Então, parte a decisão da implantação desse sistema. A gente tem que saber que pode haver e vai haver colaboradores não acostumados a lidar com aquele sistema. Então, eles não sabem trabalhar ainda com essa ferramenta. Existem alguns profissionais da área que não sabem. Então, isso a gente tem que estar preparado. Saber que não vai ser, vamos supor, um mar de rosas. Tá? Implantou o sistema, existem sempre aqueles colaboradores que nunca mexeu com aquilo, nunca fizeram aquilo e tem que fazer. Está acostumado lá com os seus paralelos, com o seu controle de caderneta, com a sua anotação no papel, o seu caderninho. Então, é diferente. Tá? Aí a gente parte para uma segunda etapa, que é o chamado contágio, que é a implantação. Então, os colaboradores, eles começam a mexer no sistema. Então, a gente coloca uma plataforma teste lá, algo que eles começam a fuçar, eles começam a mexer, conhecer como que é o ambiente, como que é o layout, né? Como que aquele sistema funciona, e aí a gente começa evoluindo os chamados módulos aos poucos. A gente vai liberando os módulos aos poucos. Não adianta eu pegar um sistema que eu vou fazer uma mudança inteira na empresa e colocar já tudo lá e pronto, tem que fazer tudo de uma vez. Não é assim que funciona. A próxima etapa que a gente fala após essa implantação, esses testes, treinamentos, tudo que executou, acontece o chamado controle. Então a gente passa a observar a ferramenta, tá? O que foi absorvida pelos nossos alunos, eu coloquei alunos entre aspas aí, porque é os nossos colaboradores que estão aprendendo, que estão lidando com esse sistema. Então ele adota a modificação necessária para a gente corrigir os erros que apresentou de acordo com a característica da sua empresa, lá que eu falei lá atrás. Então, de acordo com as características dos seus funcionários. Ah, então esse módulo aqui não dá certo. Então a gente vai lá e modifica sem perder a essência daquilo que a gente quer, mas da maneira que será melhor acessado. Ok? Na sequência, a gente tem a questão da integração, de fato, sistema versus colaboradores. A gente começa a efetiva cobrança para que ele largue os seus controles paralelos, tudo aquilo que ele fez até então, e comece, de fato, a utilizar o sistema. A partir daquele momento, a gente tem que fazer a exigência de acessar o sistema. Então, a gente passa a apresentar para a equipe os ganhos, os resultados que vai trazer para a gente em ganho de produtividade, em melhoria do que aquilo que a gente pode investir na empresa, né? Então é esse momento que a gente começa a mostrar os relatórios que os sistemas nos oferecem, para que o colaborador perceba que de fato faz diferença. Aí a gente parte para a administração de dados, ou seja, começa a aumentar os dados, e aí a gente começa a pensar em decisões estratégicas, tá? A gente começa de fato a se preocupar com a segurança da informação, aquilo que a gente falou lá atrás. Então, a decisão estratégica também, eu vou aumentar o meu servidor, eu vou melhorar a minha política de segurança, é nesse momento. E a sexta etapa que a gente chama de maturidade,
que a organização já sabe exatamente o que se faz e qual é o sistema. Aí ela entra nessa etapa para buscar sempre a melhoria contínua do nosso sistema. Ele sempre tem que estar atualizado, inclusive as máquinas no qual o sistema está instalado. Tá? Não adianta a gente atualizar sempre o nosso sistema e manter sempre aquela máquina lá antiga, velha. Não pode. A gente também tem que fazer atualizações das máquinas, dos hardwares que a gente fala, né? Então, após seguir todos esses estágios da implantação, a organização ela passa de fato a observar a evolução do sistema adotado. E aí a gente traz esse gráfico aqui, que é um processo de desenvolvimento de sistema de informação, ou seja, de sistema de tecnologia. Então, aquilo que a gente falou, a parte da investigação, conhecendo a empresa, qual que é o ramo de atividade, o que o sistema vai trazer, a gente analisa sobre isso, faz uma projeção, implanta o sistema e a gente mantém aquilo que foi implantado. Então a gente sempre está desenvolvendo soluções aos sistemas de informação. Isso aqui é um ciclo, tá? Então toda vez que há uma mudança ou algo que a gente vai fazer, a gente tem que executar esse chamado ciclo aqui de processo de desenvolvimento, ok? Então os objetivos a serem alcançados, mesmo após a implantação de um sistema, o mais importante é nunca esquecer das pessoas, ok? Os sistemas são alimentados por pessoas. São as pessoas que mexem no sistema. Ah, eu coloquei um sistema lá na minha empresa, pronto, agora eu vou mandar um monte de gente embora, não vou treinar mais ninguém. É errado. Primeiro que nós temos que se preocupar é com as pessoas. As pessoas têm que estar treinadas, as pessoas têm que conhecer o sistema, tá? E tem que estar disposta a trabalhar com essa ferramenta. Então vamos lá. Conhecer bem a sua empresa, a melhoria de qualidade, produtividade e efetividade que a gente falou lá atrás, a diminuição de custo, ter maior aproximação do nosso cliente, um maior retorno financeiro, a qualificação de mão de obra e ficar sempre em sintonia com o mercado, para que a minha empresa esteja sempre competitiva. Ok, gente? Para a gente concluir então a nossa aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu sobre realizar uma descrição e análise do negócio através de um plano de negócio, nunca devemos esquecer sobre isso. Temos que estudar o plano de negócio da empresa para conhecer ela. Focar sempre nos objetivos da empresa, quando se tem a decisão de implantar esse sistema. Vimos também que existem, né, os níveis organizacionais, que é o estratégico, o tático gerencial, né, e o operacional. E não existe um sistema específico que atende todas as empresas, porque cada empresa possui a sua característica, e jamais esquecer das pessoas, que é o mais importante nesse processo de implantação do sistema. Ok? Então tá esse resumo da nossa aula de hoje. E aí, aproveitando, eu vou deixar esse saiba mais para vocês hoje, que a gente falou sobre plano de negócio. Logo abaixo, eu vou colocar também lá nas aulas, na sequência, esses links, tá? No qual vocês vão ver como se desenvolve um plano de negócio, vocês vão conhecer um plano de negócio. Como eu disse, isso é uma disciplina específica do curso no qual você está estudando. Mas eu aproveitei e já coloquei dois links aqui, que um é do Sebrae, tá? E o outro é do Endeavor, que fala sobre plano de negócio. Ok, gente? E aí eu quero trazer para vocês alguns recados nesse final de aula de hoje, que para essa semana no qual você está assistindo essa aula, que ela corresponde de 1/3 a 8/3, não terá atividade para que você realize. Essa atividade, ela está sendo realizada lá na primeira aula, na primeira semana, tá? Então, se você realizar aquela atividade lá, já está sendo válida para a semana anterior, para a primeira, né, primeira semana, semana anterior e para esta semana também. E aonde que está essa atividade para eu ter 3 frequências, ou seja, das 3 aulas? Eu coloquei um link aqui, depois vocês podem clicar nesse link que ela vai direcionar vocês lá para a atividade da primeira aula. Então eu reforço, gente, realizando aquela atividade da primeira aula, ela vai ser válida para a primeira aula, para a segunda aula e para esta aula que nós estamos aqui agora estudando. Certo, gente? Dúvidas, alguma coisa, me chamem no portal, tá? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Se eu falei um pouco rápido, se eu falei algo que vocês não entenderam relacionado à disciplina, pode clicar também nesse link aqui, vai abrir o meu bate-papo lá, para a gente estar conversando e tirando algumas dúvidas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. E aí eu deixo os meus contatos, né? Que é no final aí sempre dessa aula eu deixo para que vocês, se quiserem mandar algum e-mail para mim, alguma coisa,
Quiser acessar também lá, tem o meus perfil, meu canal no YouTube, no qual também disponibiliza esses vídeos aula aqui. E também tem o meu blog lá para que vocês quiserem acessar alguma coisa nesse sentido. Ok, pessoal? Até a nossa quarta aula, nos vemos por aqui. Muito obrigado, gente. Bons estudos, ok?